Certo, então, boa noite, pessoal. Muito bem-vindos e obrigada pela presença, por fazerem juntos conosco aqui essa jornada desse caminho aqui, e nesse nosso capítulo especial sobre o novo começo, que é uma referência a nós vivermos a nossa vida aqui, porém dentro de um sonho feliz, também o curso chama de mundo real, que é a nossa existência aqui, que nós sabemos pela metafísica que ela é ilusória, porém um mundo onde haja um significado, onde a paz pode ser sentida independente do roteiro. Porque o ego nos ensina que para nós sermos felizes e termos paz, o roteiro tem que estar alinhado de acordo com isso, e só certos roteiros servem para isso, é o que o ego nos ensina, e hoje nós vamos ver o que o Espírito Santo tem a nos dizer sobre esse mesmo pensamento de nós alcançarmos a nossa paz, uma mentalidade de paz aqui ainda, enquanto nós, como personagem individual dentro do sonho. Por isso, esse título, A Nova Interpretação. Como eu disse, a interpretação do ego, nós sabemos, cada, cada acontecimento, para cada percepção diferente, para cada consciência diferente, tem um significado diferente. Como por exemplo, nos esportes, a metade da turma se alegra com uma vitória, a outra sofre com a derrota. Então, o que mudou? É o mesmo cenário, é a interpretação da percepção de quem está vendo. E assim são todas as coisas do mundo aqui. E por isso que Jesus vai nos trazer, então, aqui, a nova interpretação, um modo de nós vermos a luz da verdade, olharmos de volta para todas as situações aqui dentro do nosso sonho, enquanto nós somos alunos, enquanto nós somos aprendizes, de voltarmos à consciência da paz. E a consciência da paz é a condição da volta do reconhecimento de quem que nós somos. Deus só pode se comunicar numa mente em paz. Então, e a paz só pode vir através de uma nova interpretação, porque nós já temos testemunhos demais de sabermos que a interpretação das coisas do mundo, elas flutuam demais. Elas mudam constantemente, então é impossível, mantendo o mesmo significado que o ego vinha nos mostrando, nós atingirmos uma mentalidade de paz, onde Deus pode se comunicar conosco, onde nós podemos escutar aqui no sonho ainda os pensamentos do Espírito Santo. Então, para nós, antes de nós iniciarmos, então, para vermos essa nova interpretação, o que Jesus vai nos trazer nela, eu convido vocês a se unirem a mim, como a gente sempre tem feito, e isso já garante o sucesso da aprendizagem, que é nós nos unirmos em propósito, em meta, para esse momento de estudo. Por isso, podemos nos concentrar, quem quiser fechar os olhos, respirar pausadamente, se desligar dos barulhos externos, deixar os pensamentos barulhentos e os julgamentos, as interpretações de lado, e colocarmos o melhor da nossa capacidade de aprender em disponibilidade ao Espírito Santo. Que ele nos conduza e seja nosso professor. E assim, então, agora nós podemos ver o que Jesus vai nos trazer, então, sobre a nova interpretação, um novo modo de olhar para as coisas do mundo, e ele vai explicar o porquê desse novo modo e como e por que ele funciona.
E Jesus inicia essa sessão dizendo: iria Deus deixar o significado do mundo, a tua interpretação? Então, Deus nos deixaria à mercê de nossas próprias percepções, sendo que nossas percepções flutuam o tempo todo. Nossas percepções dependem do nosso humor, do nosso dia, dos acontecimentos. Nossas percepções, elas estão sempre mudando e o que está sempre mudando, como que pode ser significativo, como que pode ser confiável. Então, as nossas próprias interpretações não são confiáveis, não são dignas de um filho de Deus, ou seja, não são dignas de nós. E Deus, sabendo disso, nos deixaria sem resposta, nos deixaria à mercê. Então, sem um outro modo, ou sem uma ajuda de como, então, nós alcançarmos uma interpretação mais estável, mais confiável. Então, se Deus deixaria o mundo para nós assim como nós pensamos que o mundo é, se ele o tivesse feito, o mundo não teria significado. Então, se Deus tivesse criado esse mundo que os órgãos sensórios nos mostram, o mundo não teria significado. Seria um caos completo, não haveria esperança para a paz, se Deus tivesse feito esse mundo, porque aquilo tudo que já nasceu acaba morrendo, tudo que é feliz uma hora sofre, tudo que um dia sorri, outra hora chora, tudo tem o seu preço a pagar. Então, se Deus tivesse feito um mundo assim, o próprio mundo não teria significado e não haveria uma nova interpretação a ser feita no mundo. Então, graças ao fato do mundo não ser criação de Deus, é possível agora nós ouvirmos essa nova interpretação, esse novo modo de olhar para o mundo, para as coisas, mas através da visão do Espírito Santo, como Jesus vai nos trazer hoje aqui. Pois não é possível que o significado mude constantemente e ainda assim seja verdadeiro. Então, como que pode ser verdade algo aqui dentro do mundo, se dependendo da interpretação de quem está olhando para a mesma coisa, isso tem significado diferente? Para mim é bom, para o outro é ruim, para o outro é neutro. Então, como que pode ser, como que pode existir uma verdade num lugar tão flutuante, onde nada permanece o mesmo? O Espírito Santo contempla o mundo como se ele tivesse um único propósito imutavelmente estabelecido. Então, este é o segredo do Espírito Santo para trazer significado ao mundo. Ele vê um único propósito, e esse propósito, que aqui no final, hoje ele vai nos trazer com toda a clareza qual esse propósito do Espírito Santo, mas esse propósito, ele aplica a todas as situações, a todas as coisas aqui no mundo. E por isso que, se é imutavelmente estabelecido, é confiável, porque nós podemos confiar o tempo todo nesse mesmo propósito. E, como eu disse, no final ele vai nos trazer, então, esse propósito, e esse, então, é o segredo, vamos dizer assim, do sucesso da interpretação do Espírito Santo. Por isso que a interpretação do Espírito Santo nos traz paz, porque ela não muda, ela se aplica exatamente a tudo e todos, a todas as circunstâncias, a todos os acontecimentos, a todas as pessoas, então é confiável. Se é sempre o mesmo, sempre constante, esse propósito que o Espírito Santo vai nos trazer, que Jesus vai trazer com maestria hoje para nós, qual esse propósito do Espírito Santo? Este, por ser único, por isso que ele é confiável e por isso que nós, aprendendo a olhar através desse propósito do Espírito Santo, também estaremos a salvo das flutuações do ego, das interpretações e dos humores do ego.
E nenhuma situação pode afetar o objetivo do mundo, mas, ao contrário, tem que estar de acordo com ele. Então, se o Espírito Santo estabeleceu um propósito para todas as coisas, nenhuma situação pode mudar esse propósito, esse objetivo do mundo. Pelo contrário, todas as coisas se adequam a esse propósito, todas as coisas se adaptam a ele. Pois só se o seu objetivo pudesse mudar com cada situação, é que cada uma poderia estar aberta à interpretação, que é diferente a cada vez que pensas nela. Então, se houvesse uma flutuação de propósitos, se cada situação pudesse trazer um propósito diferente, aí as situações estariam abertas a interpretações diferentes e cada vez seria diferente. Hoje me acontece uma coisa, eu vejo uma coisa, depois alguém mais me traz uma outra informação, e aí eu já tenho uma meta bem diferente sobre essa mesma situação. Então, isso só é possível, e isso não é estável, mas isso só é possível se houvesse objetivos diferentes para cada situação. Mas como o Espírito Santo ele traz o mesmo objetivo, então é impossível interpretações diferentes. Uma única interpretação, usada a todas as situações, é confiável. E aí a paz é possível, porque onde entra a confiança, o medo não consegue entrar. E o nosso objetivo com o mundo real é curarmos a nossa mente daquilo que nós fizemos, que é o medo, porque é o medo que nos afasta da nossa consciência do amor de Deus. Porque o medo, ele ocupa o mesmo lugar onde a consciência sabe, onde o Cristo sabe do amor de Deus. E o medo também é o grande alimento do ego. Sem medo não há ego. Então, esta é a forma de nós largarmos do ego. Mas falando aqui ainda das interpretações diferentes, acrescentas um elemento ao roteiro que escreves a cada minuto do dia, e tudo o que acontece agora significa alguma outra coisa. Tiras um outro elemento e todo o significado se altera de acordo com isso. Tenho certeza que todos em seu pensamento sabem o que é isso, que uma informaçãozinha a mais, pronto, toda a situação mudou. Ou retira um elemento, muda uma coisinha, agora tudo tem outro significado. Então, esta instabilidade, quando não há um propósito confiante, um único propósito no qual nós podemos confiar. O que refletem os teus roteiros, exceto os teus planos para o que deveria ser o dia? E aqui o deveria estar em itálico, porque todos nós imaginamos, ou pelo menos fantasiamos, aquilo que achamos que deveria ser o dia perfeito, aquele que nos traria um propósito de paz, como se nós conhecêssemos o todo e pudéssemos estabelecer isso, mas nós o fizemos. Então, o que os roteiros aqui do mundo refletem? Apenas isso, as nossas imaginações do que nós achamos que seria o ideal para nós, o que seria o bom para nós. E julgas o desastre e o sucesso, o avanço e o retrocesso, o ganho e a perda. Então, baseado no que nós queremos, nós julgamos o ganho e a perda, desastre e sucesso. Porque o que eu ganho no mundo dual aqui, o outro perde. Então, para quem ganha é bom, para quem perde é ruim. Então, é meramente baseado na própria interpretação do que eu acredito que deveria ser o ideal para mim, e como se todo mundo, o mundo inteiro, deveria conspirar para essa interpretação pessoal minha. Só que o outro, do meu lado,
também tem a sua interpretação. E ele também acha que o mundo deveria conspirar a favor da interpretação dele. E o outro também, e o outro também. Como que um mundo assim não seria um lugar de conflito? Como que é possível a paz num mundo assim, onde tantas interpretações diferentes pedem para si mesmo propósitos diferentes? Esses julgamentos são todos feitos de acordo com os papéis que o roteiro atribui. Então, o roteiro já está projetado e nós fizemos a mente um nível acima da consciência individual, antes de se fragmentar em consciência individual, a mente projetou um papel que agora cada consciência interpreta à sua maneira. Então, esses são os nossos julgamentos cotidianos. Isso é aquilo que nós aprendemos que é o nosso ser e que nos é ensinado a nós nos capacitarmos a ser cada vez melhores julgadores, como se a nossa felicidade dependesse da nossa interpretação individual assertiva. O fato de que eles não têm significado, então, esses papéis dentro do roteiro, eles não têm significado. O fato de que eles não têm significado em si mesmos é demonstrado pela facilidade com que esses rótulos mudam em função de outros julgamentos, feitos com base em diferentes aspectos da experiência. Então, como eu falei antes, aquilo que é bom para um é ruim para o outro, aquilo que é um ganho para um é perda para o outro. Então, isso já significa o quanto os rótulos do que nós consideramos que deveria ser o ideal de um bom dia, o quanto isso está à base apenas de um julgamento, de um pensamento individual, que não tem o alcance do todo. Então, e que segurança mental existe em tal condição mental? Quem que pode se sentir confiável quando está à mercê de interpretações que podem mudar o tempo todo? Aquilo que hoje eu acho que me traz felicidade, amanhã eu posso saber que foi aquilo que me afundou, ou é a minha perdição. Ou aquilo que eu acho que foi o desastre de hoje, amanhã eu posso perceber que foi exatamente graças a isso que veio essa outra coisa melhor. Então, como que é possível a segurança, a paz, a tranquilidade, a serenidade, como que é possível em tal mundo, ou em tal condição mental? E assim, ao olhares para trás, pensas que vês um outro significado naquilo que antes se passou. Então, mesmo aquilo que nós julgamos uma hora, era isso que nós queríamos, batalhamos por isso, conseguimos isso, tá? E agora? Não era bem isso. Porque não é que não era bem isso. O significado, eu achei que aquilo seria o céu para mim e não mudou nada. Então, olho para trás e vejo, bom, e o sacrifício que eu passei para atingir isso, e agora nem felicidade me trouxe. Então, foi válido, foi útil. Então, a gente olha para trás e muda. Puxa, agora o significado daquilo que eu tanto almejei não tem mais valor, pelo contrário, foi até mesmo negativo. Perdi tempo nele, me distraí nele. Então, como que é possível ver muitos em ocasiões diferentes, outros significados para a mesma coisa. Então, uma mente que age sob esse modo, ela está em caos. E no caos, ela não pode ser feliz, porque ela não tem base segura. O que é que realmente fizeste, exceto mostrar que ali não havia nenhum significado?
Então, se o significado pode mudar o tempo todo, e dependendo da circunstância, então, na verdade, se ele pode mudar, é porque, na verdade, não havia nenhum significado. Só isso é que essa situação mostra, de fato, que não havia nenhum significado. Eu que dei o significado que eu achei que essa coisa tinha para mim. Mas tu atribuis significado à luz de metas que mudam e os significados se alteram à medida que elas mudam. À medida que minha meta muda, o significado também muda. Então, é uma constante mudança. E sem base segura de nem o passado, porque eu olho para trás e o significado já mudou, e nem do futuro, e nem no presente, minha mente não pode estar segura, não pode estar em paz. Só um propósito constante é capaz de dotar os eventos com significado estável. Então, independente de qual é o evento, se nós queremos aprender a ver estabilidade por detrás de tudo, somente com um propósito constante, um propósito que não mude e que seja aplicável a tudo. Se nós aprendermos ou aceitarmos, e Jesus vai nos ensinar aqui esse propósito, se nós o encamparmos no nosso modo de ver, aí sim nós teremos uma base para ter um significado estável. Aí a nossa mente poderá descansar dos julgamentos, porque ela terá a mesma estabilidade para olhar para exatamente tudo. Então, o mundo real, o sonho feliz é feito assim. A mente, ela está totalmente estável, independente do que esteja acontecendo, da circunstância ou diante de quem ela esteja, porque ela tem o mesmo propósito para absolutamente tudo. Mas ele tem que dar um só significado a todos eles. Então, esse propósito constante, ele tem que dar um só significado a todos os eventos. Então, e existe esse modo de vermos o mesmo significado para absolutamente tudo, sem exceção, sem nós julgarmos que para alguns nós vamos aplicar isso, a outros não. Aí já não é mais um propósito constante. Se significados diferentes lhe são dados, isso necessariamente significa que apenas refletem propósitos diferentes. E como já vimos, propósitos diferentes, mente conflitada. Propósitos diferentes, a Deus paz, porque o conflito se instalou. Já não sabemos mais o que queremos com propósitos diferentes. Então, se nós ainda colocarmos significados diferentes à nossa interpretação, aí teremos propósitos diferentes, e isso não é o mundo real. Isso é o nosso velho mundo do caos, do ego, que todos já conhecem muito bem, ou não teriam voltado a sua mente para nós aprendermos com Jesus como alcançarmos esse estado que ele está apresentando hoje aqui. Porque esse estado é dele que é composto o mundo real. Porque nós estamos aqui no capítulo do novo começo do mundo real, de como escolhermos novamente, ao invés do conflito da mente, a paz na mente, e olharmos de volta ainda para todas as coisas do mundo daqui, porque ainda estamos no sonho. Mas uma mente em paz, Deus pode alcançá-la, Deus pode dar o último passo. Então, não é pouca coisa uma mente em paz. Mas seguindo aqui dos significados diferentes, se nós, então, dermos significados diferentes, teremos propósitos diferentes. E esse é todo o significado que tem. E aí as coisas passam a ter um só significado, que elas podem mudar constantemente. Quem pode se sentir seguro assim?
Quem se sente seguro diante de uma situação ou de uma condição onde não sabe o que esperar? Onde o que é prometido hoje, no próximo segundo, já pode ter mudado. E isso pode ser significativo, então, tal circunstância ou tal coisa pode ser significativa. É possível que a significação do significado seja confusão. Então, alguém iria determinar: eu quero uma mente confusa, porque daí serei feliz. É possível? Isso é impossível. A percepção não pode estar em um fluxo constante e permitir estabilidade de significado aonde quer que esteja. Então, a percepção ela não pode estar mudando constantemente e colocar um próprio significado à mercê de seus desejos, porque aí ela vai estar confusa, ela sequer pode interpretar, ela sequer pode julgar, porque ela já estará confusa. O medo é um julgamento que nunca é justificado. Então, o medo é o resultado dessa confusão na mente. Então, este é o ganho, ao invés da paz, porque só tem dois sentimentos: a paz ou o medo, o amor ou o medo. O amor vem da paz, o medo vem da confusão. Então, ou é um ou é outro. O mundo do caos é o mundo do medo. E nós fizemos isso por darmos significados diferentes e inconstantes a todas as coisas. Então, o medo, ele nunca é justificado porque nós podemos ver diferente. É possível alcançar um estado de onde nós escolhemos ver de modo que a estabilidade seja constante. E aí o medo já não pode mais entrar. E sem medo, nós estaremos no mundo real, no sonho feliz. A sua presença não tem significado, além de mostrar que escreveste um roteiro amedrontador e estás consequentemente com medo. Então, o medo é simplesmente isso. Na nossa mente, nós projetamos um roteiro amedrontador e agora estamos com medo desse roteiro. Então, como eu sempre digo, a nossa consciência agora está na segunda parte do sonho, e nós não vemos que na primeira parte do sonho, nós fomos o sonhador que escreveu o roteiro, inclusive daquele que nos fere, daquele que nos ataca, daquele que nos trai. E agora, como não nos vemos como autores disso, agora nossa consciência apenas se vê como a vítima, como um pontinho à mercê de todo o demais, e isso causa medo, porque isso nos traz ao desconhecido. Desconhecemos o restante e agora ficamos com medo. Então, o medo simplesmente significa isso, que nós escrevemos, como ele diz aqui, um roteiro amedrontador, no nível acima da consciência individual, e agora, consequentemente, estamos com medo, dentro da consciência individual, agora estamos com medo desse roteiro que nós mesmos fizemos. Mas não porque o que temes tem um significado amedrontador em si mesmo. Então, se nós estamos com medo agora, não é porque o significado do que nós escrevemos seja amedrontador, porque nós escolhemos ver isso com medo. Nós botamos o nosso significado de medo, porque ainda é possível ver esse roteiro que nós escrevemos, mas sem o significado amedrontador. E é isso que Jesus vai nos trazer aqui. É isso que o Espírito Santo tem para nós. Ele vai nos trazer a forma de vermos a tudo sem medo. Um propósito comum é o único meio pelo qual a percepção pode ser estabilizada e uma só interpretação dada ao mundo e a todas as experiências aqui. Então, é disso que a nossa mente precisa. Um propósito comum que pode ser usado a toda percepção
E aí a interpretação ficará estabilizada, porque ela dará a mesma interpretação a todas as coisas do mundo e a todas as experiências daqui. E se for a mesma interpretação, o mesmo propósito comum a todas as situações, elas não podem mais nos afetar, nós não estamos mais à mercê delas. Se não estamos mais à mercê delas, onde fica o medo? Cadê o medo? Se eu já conheço, mesmo que aqui na minha percepção, na minha consciência ainda seja desconhecido, mas eu sei que o desconhecido também tem o mesmo propósito comum. Então, ele virá também estabilizado, e aí não há mais como ou nem necessidade de temer a nada nesse mundo. Basta nós vivenciarmos isso, essa mentalidade. Nesse propósito compartilhado, um só julgamento é compartilhado por todas as pessoas e coisas que vês. Então, este é o segredo, o poder que tem um único propósito. Quando nós vemos ele compartilhado, quando nós vemos ele através de todas as situações e todas as pessoas, um só propósito é um só julgamento. Todos compartilharão desse mesmo julgamento, todas as pessoas e todas as coisas que nós vemos. Então, se todos estiverem alinhados com o nosso pensamento, novamente, cadê o medo? Onde que fica o medo? Entra só a feliz comunhão com as coisas e com as pessoas, porque elas têm o mesmo propósito do meu. Graças ao meu propósito, elas têm o mesmo. E graças a elas terem o mesmo, eu tenho esse propósito. Então, nós fortalecemos um no outro, as situações fortalecem esse propósito, e é assim que nós alcançaremos um estado ausente de medo, um estado de alegria, um estado de paz. E uma mente em paz, como disse o próprio Deus, vem a ser lembrado na mente em paz. Nessa condição, então, nessa mente em paz, tu não tens que julgar, pois aprendeste que foi dado um só significado a todas as coisas e estás contente de vê-lo em toda parte. Então, olhem que alívio é isso. Não precisamos mais julgar nada. Não precisamos mais dar significado a nada, porque o mesmo significado está em todas as coisas, é constante. Nada fica fora desse significado. Nada do que conhecemos, do que viremos a conhecer, nada que já se passou, que está na nossa lembrança. Então, aquilo que, como nossa consciência ainda é individual e ela desconhece certas coisas, mas o desconhecido também vem com esse mesmo significado. E por isso que nós podemos ficar contentes em vê-lo em todo lugar. Isso é segurança absoluta. Isso, isso cura todo o medo da nossa mente. Ele não pode mudar, porque tu perceberias em toda parte, imutável pelas circunstâncias, uma vez que nós tivermos esse único propósito para todas as coisas, esse mesmo propósito, ele não pode mudar. Então, ele é confiável, porque ele não tem como mudar, mesmo que o ego queira dizer, mas o outro não sabe desse propósito, mas eu sei que esse propósito é o dele também, e eu vou ver ele em todas as pessoas, em todas as circunstâncias. Então, não há como esse propósito me responder através das pessoas e das circunstâncias. E assim o ofereces a todos os eventos e permite que eles te ofereçam estabilidade. Estabilidade na mente, estabilidade de paz, confiança, segurança, paz, alegria. Tudo que nós achávamos que nós
conseguiríamos nos tornando doutores em julgamentos melhores, nós alcançamos de fato isso, tendo um único propósito unificado para todas as coisas. Aí sim tudo ficará estabilizado e nossa mente também sentirá o efeito, terá o efeito direto dessa condição estável. Não mais o conflito, não mais o medo. Agora a paz vem à mente. Escapar do julgamento está simplesmente nisso. Todas as coisas têm apenas um propósito, que tu compartilhas com todo o mundo. Não há outro modo de escapar de julgamentos. Nenhuma maestria em tentar, através de fazer melhores julgamentos, alcançará o seu propósito de nos tornarmos aptos a sermos assertivos em julgamentos. Então, só existe uma maneira de nós escapar de termos que julgar, porque se julgarmos, nossa mente se sentirá julgada, e aí já entra o conflito e entra o medo. Então, a confiança, o amor, a paz, a certeza, a segurança só pode vir na ausência de julgamentos. E o julgamento, a ausência dele, só é possível se nós tivermos um único propósito e esse mesmo nós compartilhar com todo mundo. O que significa com todas as pessoas, todas as circunstâncias, passadas, presentes, futuras, todas as lembranças, todos os pensamentos projetados para frente, tudo compartilhando desse mesmo propósito. E nada no mundo pode se opor a ele, pois ele pertence a tudo, assim como pertence a ti. Se eu estabeleci para todas as coisas, se eu não deixei nada de fora, se eu não fiz uma única exceção sequer, então nada ficou de fora para me atingir. Então nada pode se opor a ela, porque não ficou nada de fora. Basta nós colocarmos essa mesma meta para todas as coisas, e assim ela será do mundo, porque é nossa também. No propósito único está o fim de todas as ideias de sacrifício, que tem que assumir um propósito diferente para aquele que ganha e para aquele que perde. Então, a ideia de sacrifício é uma das que mais nos deixa na falta, é que mais traz escassez a nós. Então, quando nós temos significados diferentes, aquele que está perdendo tem a ideia do sacrifício, porque, e mesmo aquele que ganha, ele sabe que ele ganhou à base do sacrifício daquele que perdeu. Então, e aqui nós vemos também o quanto esse curso ele se aplica à mente, ao modo de pensar e não a coisas físicas, porque coisas físicas que são projeções da mente, que não são a realidade do nosso reino, de fato podem ser, quando são dadas, o outro perde, mas o curso é dado à nossa mente, ao modo de pensar, e o modo de pensar, quando nós temos um pensamento que aquilo que nós queremos ganhar, o outro vai perder, já entrou uma ideia de sacrifício. E como que podemos, então, acabar com esse mal, com essa ideia de sacrifício, que tanto nos judia na nossa mente, que tanto nos afasta da paz da nossa mente? Novamente, propósito único. Ou todas as coisas servem para a mesma coisa, ou elas terão significados diferentes e alguém vai pagar o preço, alguém vai perder com isso para alguém ganhar. Mas aquele que ganhou vai saber que o outro perdeu e já não terá mais o mesmo propósito de servir para ele também. Então, não serve mais para ninguém. Então, ou todas as coisas servem para o mesmo propósito, ou elas falham em seu propósito, no seu significado que nós damos a elas.
Não poderia haver nenhum pensamento de sacrifício a parte dessa ideia. Então, pensamento de sacrifício só se eu der um significado diferente para as coisas. E é a ideia de metas diferentes que faz com que a percepção se altere e o significado mude. Então, as nossas metas, quando nós temos metas conflitadas, ou metas que se aplicam a uma situação e não a outra, a uma pessoa e não a outra, então, metas que buscam separação ao invés de união, essas metas necessariamente trazem significados diferentes ou elas não seriam alcançadas. Para alcançarmos metas diferentes, temos que ter significados diferentes. Para termos significados diferentes, temos que ter propósitos diferentes. E em propósitos diferentes, adeus paz da mente, adeus mundo real, adeus sonho feliz, adeus volta da consciência do Cristo à nossa mente e é a volta de toda a ideia de sacrifício, de dor, de lamúria, de sofrimento e de tudo isso que nós já damos um basta e já dissemos para nós mesmos, chega disso, agora eu quero a sanidade, chega da insanidade do sofrimento. Em uma meta unificada, isso vem a ser impossível. Então, tendo a mesma meta, é impossível ter significado diferente, pois o teu acordo faz a interpretação se estabilizar e durar. Então, o acordo de ter uma única meta para todas as circunstâncias, para todas as pessoas, faz com que a interpretação de tudo também fique estável. E sendo estável, ela dura, ela não muda, porque ela está estabilizada. Como pode a comunicação realmente ser estabelecida enquanto símbolos que são usados significam coisas diferentes? Então, uma meta, um propósito unificado requer comunicação unificada também. Mas como uma comunicação que é feita através de símbolos, e símbolos com significados diferentes, como é possível a comunicação perfeita? Então, num mundo onde a inconstância é a única certeza, a comunicação perfeita é impossível. Mas uma mente em paz, ela está em comunicação perfeita ou ela não teria paz, porque ficaria à mercê dos conflitos. Então, isso mais uma vez mostra para nós que o mundo dual, tal como o ego nos apresentou, ele realmente é o oposto da comunicação. Aqui não há comunicação e por isso a dor, por isso o conflito existencial, por isso que o mundo é o que ele é. O mundo não poderia ser diferente do que um caos nessa ausência de comunicação. A meta do Espírito Santo dá uma única interpretação significativa para ti e para o teu irmão. Então, só o Espírito Santo, ou só na nossa mente certa, é que nós temos essa meta unificada, essa interpretação unificada, que vai trazer esse significado para nós e para o irmão e para todas as circunstâncias. Assim, podes te comunicar com ele e ele contigo. Então, através do Espírito Santo, nós podemos nos comunicar com o irmão. E ele se comunica conosco através do Espírito Santo, para ver de novo que a comunicação, embora o ego diga que a comunicação é os símbolos, que são essas palavras que estamos usando aqui, mas na verdade palavras são só símbolos. A comunicação real está acontecendo de mente para mente, do Espírito Santo para o Espírito Santo. Nós agora aqui estamos numa comunicação do Espírito Santo, porque nós estamos alcançando da mente
da comunicação do Espírito Santo, do mesmo propósito dele ser o nosso professor e não o ego. Então, está havendo uma comunicação, está havendo compreensão, graças ao Espírito Santo estar dando a única interpretação que ele tem por detrás dos símbolos. As palavras ditas aqui são símbolos, mas o que elas significam é sempre a mesma interpretação do Espírito Santo. Ela não vai mudar amanhã, nem depois de amanhã, e ela se aplica também ao que foi ontem, porque tudo no Espírito Santo é confiável, porque se aplica a tudo. E por isso que nós podemos nos comunicar realmente com o irmão, então, e ele conosco, através do Espírito Santo, embora que na forma ainda precisemos dos símbolos. Em símbolos que ambos podem compreender, o sacrifício do significado é desfeito. Então, agora, esse símbolo que ainda precisamos, porque a nossa consciência é tão diminuta, que ela ainda precisa dos símbolos das palavras para ouvir, mas agora já não há mais sacrifício, já não há mais perda nesse símbolo das palavras. A verdade por detrás das palavras é captada e recebida e entendida e amada. Todo sacrifício acarreta a perda da tua capacidade de ver as relações entre os eventos. Então, os eventos, eles têm um ponto em comum, todos, eles estão conectados. Existe, num nível acima, eles vêm tudo da mesma fonte. Então, a ideia de sacrifício faz com que pareça que agora estamos à mercê dos eventos, que nós temos que nos cuidar deles ou fugir deles, porque eles podem nos alcançar, quando, na verdade, isso ainda é uma ideia de sacrifício, de nós nos manter um ser pequeno, de não sermos a consciência da mentalidade de Cristo que sabe o todo. Então, essa ideia de sacrifício que acarreta a perda dessa capacidade de ver essa relação, de ver que tudo ainda tem um ponto em comum. O mesmo propósito faz necessariamente que a gente veja um ponto em comum em todas as coisas. Se todas as coisas ainda são conectadas, então elas fazem parte de um grande mesmo. Então, todas as coisas ainda são o mesmo. Se são o mesmo, por que temê-las? Então, não há sacrifício. E quando se olha para eles separadamente, eles não têm significado. Então, quando nós olhamos isoladamente para os eventos, por isso que eles não têm significado. Porque eu olho de um jeito, outra pessoa olha do outro e outro do outro, e cada um vê apenas da sua própria visão. Então, ele vê as coisas separadamente, como que poderiam ser significativas. Então, essa visão pequena, individual, isolada da visão do meu irmão sobre o mesmo evento, isso não tem significado, tal visão não pode ter significado, porque ela está aberta para metas diferentes. Então, é preciso que todos olhem para um evento, mas dentro da mesma meta. Aí esse evento se torna significativo. Aí vamos compreender qual o significado dele. Para que esse evento serve? Nós só vamos compreender isso de fato quando tivermos esse propósito unificado. Pois não existe nenhuma luz pela qual possam ser vistos e compreendidos. Então, os eventos separados, não existe nenhuma luz, não existe nenhuma interpretação verdadeira. Só na escuridão é que nós imaginamos o significado deles. Não existe nenhuma luz para ver a interpretação individualmente dos eventos. Então, a luz está no propósito unificado. E aí ela se aplica a todos. Eles não têm propósito. Então, separadamente, nenhum evento tem propósito.
Nada significa nada isoladamente. E aquilo para que servem não pode ser visto. Então, isoladamente, jamais veremos para que de fato servem, porque aquilo que nós pensávamos isoladamente que serviam não tem propósito. Isso é falso, é enganoso. Em qualquer pensamento de perda, não há significado. Então, ver individual é sacrificar o que é do outro, e aí se perde o significado. Ninguém concordou contigo quanto ao que ele significa. Então, na individualidade, ninguém concordou com aquilo que eu acho que é bom para mim, porque é um ganho pessoal meu. O outro queria para ele e não para ti, e não para mim. Então, ninguém concorda. Todos na individualidade querem um significado para si e querem que o outro concorde para esse si dele e não para o meu. Então, como que isso não seria um lugar de conflito? Como que isso não seria um palco para o caos? Em qualquer pensamento de perda, não há significado, isso a gente já viu, que ninguém concordou contigo quanto ao que ele significa. Ele faz parte de um roteiro distorcido que não pode ser interpretado significativamente. Então, é um roteiro que parece separado, não se vê que existe uma correlação com todas as coisas, então parece estar voando à mercê de como que os ventos sopram. Então, diante de tal roteiro, como que é possível achar um significado que realmente tenha substância? Tem que ser para sempre ininteligível. É isso que são as coisas que nós vemos individualmente. Ininteligíveis, incompreensíveis. E é em vão procurar entendê-las, porque a ausência de significado é o que elas são. Isso não é comunicação. Então, comunicação é exatamente o oposto disso. E nós fomos feitos na mente de Deus quando Deus se comunicou a nós. O céu é comunicação constante, a paz é comunicação. Mas em tal mundo, onde significados diferentes, individuais, estão abertos a interpretações tão oscilantes, é impossível a comunicação. E a ausência de comunicação, quebrar a comunicação é quebrar Deus, é quebrar o nosso ser, porque a paz, a alegria, o bem-estar, a confiança, tudo depende de uma comunicação perfeita, onde não há duas interpretações, onde não há nada a temer, porque tudo é conhecido. Os teus sonhos escuros são apenas os roteiros isolados e sem sentido que escreveste no sonho. Então, isso que os órgãos sensórios nos mostram aqui, que nossos pensamentos individuais nos ensinam que é o nosso mundo aqui, esses sonhos escuros são só roteiros isolados e sem sentido que nós escrevemos no sonho. Jogamos peças ao vento e agora jogamos consciências fragmentadas para se pegar cada uma a uma peça, e isso o ego diz que é a nossa vida. O ego diz que esse é o nosso ser. Mas como que esse ser poderia ter direito à herança de Deus, da paz completa na sua consciência, se ele é apenas isso? Se é apenas, então, se ele é prisioneiro de roteiros isolados e sem sentido. Não olhes para sonhos separados em busca de significado. Então, não olhes para o individual, não olhes para esse mundo aqui procurando significado. Não que não seja proibido isso, mas o custo disso é a paz da nossa mente. O
custo disso é ao preço do sofrimento e de nunca encontrar o que nós queremos. Só sonhos que perdoam podem ser compartilhados. E este é o ponto aqui. Finalmente, Jesus abriu o jogo aqui de qual é essa meta unificada? O que pode ser aplicado a tudo e a todos de igual modo e que todos responderão de igual modo e onde a comunicação volta a ser entendida e onde não entra mais medo algum e novamente a paz volta a ser lembrada porque ela apenas estava obscurecida por pensamentos enganosos nossos. Este é o segredo aqui, podem até grifar aqui no 17. Só sonhos que perdoam podem ser compartilhados. Então, é isso que o Espírito Santo guarda para nós, em cima de cada circunstância, para cada interpretação, para cada coisa, para que ela serve aqui? Para restabelecer a comunicação. O que é essa comunicação compartilhada, restabelecida? O perdão. Só o perdão é aplicável a tudo e a todos, só o perdão devolve o êxtase da nossa mente em paz, só o perdão pode, só o perdão vale as coisas aqui do mundo, nada mais tem valor aqui, por isso que ele diz, só sonhos que perdoam podem ser compartilhados, eles significam mesmo para ti e para o teu irmão. Os sonhos de perdão nunca mudam, ele tem o mesmo significado. O irmão também vê isso, as coisas também. Então, para que serve essa coisa aqui que eu estou vendo? Para ser perdoada. Mas é aquele outro evento, para ser perdoado. Mas é aquilo que me aconteceu lá no passado, para ser perdoado. Mas aquilo que eu tenho medo no futuro, para ser perdoado. Porque é o perdão que vai tirar aquilo que estava obstruindo a consciência da paz da minha mente. E o que eu vou ganhar com isso? Sem obstrução em cima da paz, a devolução da paz. Então, o perdão é uma coisa indevida ou é um modo de retornar à paz da mente? Com certeza é um modo de retornar à mente. Então, é isso, esse propósito unificado que o Espírito Santo tem para todas as coisas. Quem de fato compreendeu a vantagem disso e passa a lembrar disso dentro do nosso sonho aqui, vai se surpreender de quão rapidamente estará na mentalidade do mundo real do sonho feliz, porque virá o propósito do perdão em todas as coisas. Não interpretes em função da solidão, pois o que vês nada significa. Então, parar de interpretar as coisas por uma ideia própria nossa, porque o perdão é um pensamento compartilhado por tudo e por todas as coisas, que pode ser aplicada a 100% todas as coisas. Então, quando nós queremos funções isoladas, nós não vamos ver o significado nas coisas. Aquilo que representa vai se alterar e tu vais acreditar que o mundo é um lugar incerto, no qual caminhas no perigo e na incerteza. Então, na interpretação individual, quando não aceitarmos os sonhos de perdão, qual é o resultado de nós continuarmos na individualidade, teimando em não aceitar os sonhos de perdão? Sonhos porque, na verdade, na realidade, nem há nada a perdoar, mas na nossa existência, enquanto acharmos que somos essa imagem projetada dentro do mundo,
do mundo sonhado, nós precisamos ainda do perdão para trazer uma única meta a esse mundo, para que a consciência do céu possa voltar a ser restaurada na nossa consciência. Então, qual o preço que nós pagamos quando nós nos negamos a não vivenciarmos no perdão? O mundo será um lugar incerto para nós, no qual nós caminharemos no perigo e na incerteza. Quem nunca sentiu isso? Quem nunca achou que ele era o senhor das suas interpretações, dos seus julgamentos, e, no entanto, viu que o mundo era um lugar incerto? Então, na verdade, o mundo não era um lugar incerto. A interpretação fez dele disso. A interpretação do perdão faria do mundo um lugar certo, onde nós caminharíamos na segurança e na certeza. São apenas as tuas interpretações, as quais falta estabilidade, pois elas não estão alinhadas com o que tu realmente és. Então, quando nossas interpretações não estão alinhadas com o que nós somos, é óbvio que aí o caos tem que se instalar. E o que é que nós somos? Nós somos ainda o Cristo, o Filho de Deus, a própria extensão de Deus. Deus se comunicou a nós. Ele não fez algo separado de si quando ele nos fez. Mas quando as nossas interpretações, as quais não estão estáveis, que não estão alinhadas com o fato de nós sermos o Cristo, aí nós vamos ver essa instabilidade. E tudo que nós precisamos, então, é alinhar de novo. Como que podemos alinhar a nossa interpretação, já que estamos no mundo no mundo de percepção? Como que podemos alinhar essa interpretação? Simplesmente voltando a alinhar com o que nós somos, com a mente de Cristo. E a mente de Cristo, ela olha o sonho aqui e ela perdoa, porque ele não é real, porque ele é só a interpretação aqui que conta, e nós podemos ter essa interpretação do perdão. Eu vou ver aqui no chat aqui da Priscila. Desde manhã acordar com grande disponibilidade para saber que nada que é visto é real. Lembrar dessa máxima a todo instante, se não é real, diminui a interação e as opiniões, né, Ingrid? Lembrar que não é real é um dos ingredientes do perdão. Então, o perdão, ele vai além disso. Ele não só lembra que não é real, mas ele lembra que foi feito para um propósito de separar de Deus. E o perdão, além de reconhecer que não é real, que, como eu digo, é um aspecto importante, mas isso ainda não desfaz o nosso desejo de querer ser separado de Deus. Só o perdão desfaz esse desejo, porque o perdão, ele vem do realinhamento com a nossa mente de que nós ainda somos o Cristo, e para isso, para estar nesse realinhamento, nós não podemos desejar estar separados. Então, Priscila, realmente lembrar que não é real é um passo importante, mas sozinho, sem aplicar a todas as coisas esse pensamento do propósito de que tudo aqui serve para ser perdoado, porque afinal na nossa mente nós pensamos que o fizemos, então enquanto pensamos que estamos aqui, precisamos também agora mudar o seu propósito para ser unificado, para ser o perdão. Então isso deixa mais completo, Priscila. Mas seguindo aqui no 7.7, esse é um estado tão inseguro, aparentemente, que o medo tem que surgir. Então, quando nós estamos nas nossas próprias interpretações, quando não estamos com o pensamento alinhado com o nosso ser, ou seja, quando o nosso pensamento pensa que nós somos uma consciência individual ao invés de ser o Cristo,
isso traz um estado tão inseguro que o medo tem que surgir. Não tem como não ter medo e ser uma consciência individual. Então, não há outro modo que não nós alinharmos essa consciência individual, embora ainda seja limitada, mas que ela seja de acordo com Cristo. Aí ela fica, ela deixa de ter o medo como um efeito natural. Não continues assim, meu irmão. Um apelo de Jesus a nós e a si mesmo, para nós não continuarmos no medo, não continuarmos mais na mentalidade insegura, lutando contra o nosso próprio ser, que é o Cristo, que é a paz perfeita, e todas as coisas são o Cristo. Todas as coisas vêm disso. Então, pararmos de ver a separação, ver essa unicidade. E aí, Priscila, esse pensamento de que essas coisas aqui não são reais ajudam a nós aplicarmos esse propósito de não continuarmos mais no medo. Nós temos um intérprete, então, graças a esse intérprete que nós temos, nós não precisamos continuar no medo. E esse intérprete, que está aqui em I maiúsculo, é porque é o Espírito Santo. É a mente certa. Nós temos outra mentalidade. Nós não precisamos mais seguir com a nossa mentalidade individual, que é a mente egóica, e sim com a mente do nosso intérprete, com a mente do Espírito Santo. É através do seu uso dos símbolos e através do seu uso dos símbolos, nós nos unimos de tal modo que significam a mesma coisa para todos nós. Então, graças ao Espírito Santo, nós podemos ver agora a todos os símbolos, todas as coisas aqui do mundo, com o mesmo significado para todos. O Espírito Santo vai nos dar isso. Nossa linguagem comum permite que nós falemos com todos os nossos irmãos e que compreendamos que com eles que o perdão foi dado a todos nós, e assim podemos nos comunicar outra vez. Lembrando, o que é a queda do céu? A separação de Deus. A quebra da comunicação com Deus e com nossos irmãos. No momento que nós aceitamos a interpretação do Espírito Santo, ou no momento que nós vamos com a mentalidade do Espírito Santo, ele usa ainda nossos símbolos. O Espírito Santo vai nos falar ainda através de pensamentos com palavras, porque ainda precisamos dos símbolos. Mas são esses símbolos, eles terão o mesmo significado para todas as mentes. Eles não cortarão a comunicação. Eles restabelecerão a comunicação outra vez. E uma comunicação restabelecida é a consciência do céu. É a paz, é a alegria, é aquilo que nós temos todo o direito como filhos de Deus. Então, isso nós tivemos aqui na nova interpretação, dentro dessa sessão, de como alcançarmos o mundo real, o sonho feliz, e realmente é um fato fundamental nós nos darmos conta disso. Então, o Espírito Santo, que nos fala de por que o amor, o perdão é devido a todas as coisas, porque esse é o único propósito que pode ser dividido por todas as coisas, e usando desse único propósito, que é o perdão, todas as coisas voltam a estar em comunicação. E na comunicação perfeita, não há ataque. Se não há ataque, não há medo. Se não há medo, a consciência do céu é automaticamente restaurada na nossa mente, porque Deus vem assim mesmo, Deus se comunica assim, Deus se comunica no lugar da nossa mente onde antes estava o medo. A queda foi a colocação do medo, ou a
ou a interrupção da comunicação com Deus. E onde não houve mais comunicação, se instalou o medo. Então, isso Jesus nos trouxe, e nós vamos ver semana que vem, então, sobre a realidade imutável. Então, mais uma vez, na continuação, dentro desse tema, como que o Espírito Santo vai nos mostrar uma realidade imutável por detrás de todas as coisas do sonho aqui. Só vou ver aqui na nossa interação aqui ainda no chat da Cíntia, e como sabemos na experiência que estamos realmente desmanchando a realidade, perdoando verdadeiramente, ao invés de estarmos sendo passivos e indiferentes às situações, acontecimentos, como se estivéssemos fugindo, negando coisas que ainda nos parecem ser muito mais para nós. Me lembro de uma resposta de Jesus no curso, em outra paginação, há uma pergunta semelhante a essa que ele coloca, que ele diz: como é fácil de responder a isso, Cíntia? Quando nós sentimos que aquilo que nós realmente perdoamos, isso nos dá uma sensação de comunicação, essa comunicação que todos alcançaram isso, essa alegria, essa certeza dessa unicidade, que não há como duvidar de que esse perdão é o perdão verdadeiro. Então, quando não vem essa sensação assim de paz, essa segurança, essa certeza que todos receberam essa mesma coisa, aí ainda nós estamos fugindo ou não alcançando, não se abrindo ainda realmente ao Espírito Santo, porque quem o faz não tem como ter dúvidas de que alcançou esse estado. E isso nós alcançamos num instante santo. Mas como Jesus diz, quem já teve uma vez essa experiência, não tem mais como duvidar dela. Espero que isso tenha te ajudado, Cíntia. Nós temos aqui a Dayana, que levantou a mão. Só abrir o microfone, Dayana. Oi, Ing. Oi. Eu queria compartilhar o que me veio de símbolo aqui enquanto você falava, que é como se fosse assim, uma vela acesa num dia ensolarado, enquanto as luzes se misturam, tudo está muito claro, tudo muito óbvio, e essa sensação veio muito forte, eu queria compartilhar, porque foi uma experiência aqui que eu não tenho como explicar em palavras, mas o símbolo veio como a luz da vela e a luz do sol se misturando. E foi muito bom. Que bom. Eu diria, se fecha aí contigo, Dayana, que a luz da vela, então, seria o entendimento que você aceitou na mente certa, mas a luz do sol, todos estão nisso também. Então, ela se mistura, mas no momento que você dá a luz da vela, você já está na luz do sol. Não há mais escuridão, todos estão nisso. O propósito unificado é isso. Eu pareço que dou uma pequena contribuição, eu dou a luz da vela, mas o que eu recebo por essa minha pequena participação, por essa pequena parcela, vou dizer assim, por permitir essa cura na minha mente, por estender a abertura para mim ver com a interpretação de perdão do Espírito Santo, o que eu recebo, o mundo que eu recebo de volta é a luz do sol. Mais alguém gostaria de participar aqui na nossa interação? Não? Bom, pessoal, então eu vou... Aqui a Kétia levantou a mão também ainda. Oi, Só abrir o microfone? Oi. Desde a primeira lição, né, Jesus já está ali colocando para a gente, para tirar todo esse significado que a gente dá, né? Lá nas lições, né? Na primeira, né? Porque a gente põe significado né? em tudo, a gente quer definir tudo.
Então, ali já vai desconstruindo esse perdão, né, verdadeiro, para que é tudo a mesma coisa, é tudo ilusão, e a gente fica, né, categorizando tudo. Então, vem ali trabalhando com a gente ali no livro de exercícios, né, para que aqui Exato. me veio assim, Desde nossa, a primeira, pode ver o quanto o livro de exercícios ele está aí para tornar prático isso que Jesus está nos ensinando aqui no texto, para isso se tornar palpável para nós. De fato, Kétia, primeira lição, nada do que eu vejo significa coisa alguma, eu tenho dado significado a tudo que eu vejo, meus pensamentos não significam nada, eu tenho dado, né, o significado. Então, o quanto Jesus trabalha em torno dessa mesma ideia, todo desfazer, para depois nós aceitarmos os pensamentos do Espírito Santo. Perfeito de ter percebido isso, o quanto essa conexão, o quanto é unido em propósito. Esse curso tem uma única meta, nós olharmos de volta para a nossa mente e aquilo que achamos que nós somos vítimas, que é do medo, nós fizemos e está em nosso poder desfazer. Bom, pessoal, eu vou encerrando, então, aqui a nossa gravação. Gratidão pela participação e esse convite para nós vermos a continuação nesse tema dentro da realidade imutável na semana que vem. E gratidão, como sempre, a Jesus por nos trazer com tanta clareza esse material.